Olá, eu sou Renato Campos, professor orientador na LS Concurso, e eu estou aqui para poder ensinar alguns conceitos de como montar um bom material de revisão. É algo extremamente essencial para o aluno que está estudando para concurso público, é montar um bom material de revisão. Pense que vocês irão fazer uma prova daqui a meses, quem sabe até anos. Então, você precisa revisar e voltar várias vezes no material para que a gente possa não esquecer. E eu vou mostrar agora como a gente pode montar o material, quais são os conceitos que a gente tem que seguir, tá bom? Então vamos comigo. Então vamos lá. Elementos do material de revisão. Então, um bom material de revisão, ele tem que ter 3 elementos. Então vamos aos elementos do material de revisão. O material de revisão, ele tem que ter 3 elementos, sempre pense isso. Então, uma estrutura de acompanhamento, os assuntos mais cobrados em questões de concurso público, nós vamos falar sobre isso, e os assuntos não memorizados, ou seja, é o que a gente tem que ter. Então, a estrutura, os assuntos mais cobrados e os assuntos não memorizados. E como nós podemos fazer essa estrutura? Então, nós temos 2 formas. Ou nós podemos utilizar resumo, ou então mapa mental, que já está pronto, ou seja, ele já vem pronto para a gente pega seja de um curso que a gente compra de resumo, seja de um curso de mapas mentais, ou então a gente faz do zero, é o famoso resumo à mão, né? A gente vai construindo do zero. Quando eu digo à mão, pode ser digitado, pode ser no Word, pode ser através de mapas mentais. O fato é, quando nós confeccionamos sem utilizar já o material pronto, uma estrutura. Vou falar um pouquinho sobre isso. Vantagens e desvantagens. A vantagem de você utilizar um resumo pronto e um mapa mental pronto é que você economiza tempo. No momento em que o grande volume de assuntos que a gente tem nos concursos públicos, grande maioria das pessoas trabalham, tem outros afazeres junto com estudar para concurso público, fazer um resumo à mão do zero é muito pouco eficiente. Vale mais a pena a gente economizar o tempo que a gente gastaria fazendo o resumo à mão para que a gente possa acelerar no processo e faça uma revisão mais espaçada, ou seja, a gente vai avançar na matéria e à frente a gente vai fazer revisões intermediárias. Sempre o estudo para concurso público a gente estuda teoria, estuda uma parte de teoria, faz uma revisão do que já estudou, estuda teoria, faz uma revisão do que já estudou. E na LS a gente trabalha dessa forma, né? Quando a gente está fazendo o estudo iniciante, a gente faz sim revisões intermediárias, e quando a gente está experiente, além das revisões por questões, a gente faz as revisões ativas de vários assuntos. Então, vale mais a pena a gente utilizar essa metodologia. Mas, professor, e a metodologia do resumo à mão? Ele também tem o seu ponto positivo, que é o quê? É você, quando está fazendo o resumo, você já vai memorizando, então isso ajuda. Eu costumo mesclar, que é pegar um resumo pronto e trabalhar nesse resumo. Eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso, tá bom? Para a gente bater esse primeiro tópico. Então, ó, esse aqui é uma estrutura de acompanhamento do material que é de um curso meu e do professor Eliezer Santos, que é o Legislação Tributária nas 7 fontes, LTA nas 7 fontes. É um curso que eu tenho junto com o professor Eliezer Santos, nós dois somos auditores fiscais aqui do estado de Goiás e fizemos um curso para a Cefaz Goiás. Esse é um dos mapas mentais que tem lá. Então, a gente tem o resumo por mapa mental. A gente já entrega pronto toda a legislação resumida em mapas mentais como esse. Como a gente poderia trabalhar? Vamos lá. Primeira coisa é marcar o próprio mapa mental. Quando a gente marca, é um estudo ativo onde a gente está, ao invés de perder o tempo escrevendo, a gente está fixando melhor. Então, vamos dar um exemplo como a gente poderia marcar aqui. Ó. Vamos lá. Vamos pegar esse caso 2 aqui, que é destinado ao uso de pessoa com deficiência física. Então, eu já posso marcar aqui, né, a questão da deficiência física. Então, a gente já tem a cadeira de rodas, que já chama. Ó, mental, severa ou profunda. O que eu posso marcar aqui? Eu posso destacar esse severa ou profunda. Significa que a leve não é. E uma questão de prova pode cobrar isso e cobra isso, tá bom? Vamos continuar aqui embaixo? Cujo valor não seja superior ao estabelecido para a isenção integral do ICMS. Pessoal, procurem sempre abusar e trabalhar com muitas cores, tá ok? Então, não seja superior. O vermelho, ele remete ao negativo, ao não. Pode ver que a placa de pare, o sinal vermelho, então tudo é da cor vermelha. Então, vamos buscar aqui, ó, vamos botar o não como vermelho. Ó. Não seja superior. Então, a isenção
do ICMS. Veja como, não reparem que eu não, né, tá um pouco tremido ali. Mas está aqui, ó, você bate o olho rápido e você sabe que ó, a isenção de IPVA para deficiência física, a mental tem que ser severa ou profunda e não superior à isenção do ICMS. Então, rapidamente eu já consigo destacar. Outra coisa aqui, ó, limitada a um veículo por beneficiário, eu posso botar aqui em amarelo, né? Amarelo eu acho que é aquilo, é a marcação geral. Então, ó, um veículo, já está. Vamos ver o outro. O veículo possa ser dirigido por outro condutor quando o beneficiário não puder conduzir o veículo. Então, posso trabalhar aqui, ó, outro condutor, ó, beneficiário, aí eu pego aqui o vermelho, ó, não puder conduzir. Posso até botar o beneficiário em vermelho também, mas aqui ficou fácil entender. Então, o que eu fiz? É como se eu estivesse produzindo junto, eu estou trabalhando esse material. Funciona muito melhor. Uma outra forma que a gente tem, ó, esse aqui, né, aqui só está um mapa mental, mas o nosso material ele tem um resumo de toda a matéria, vem separado por assunto e um mapa mental atrás do outro. Eu vou puxar aqui agora uma tela, num programa que eu uso, que é um editor de PDF, você pode usar isso aí, seja num tablet, no iPad, ou até num outro editor qualquer, que ele permita utilizar cores e escrever nele também. E vou fazer um outro estilo que tem, que é pegar a própria aula, se eu pegar a aula em PDF, e eu for marcando ela, eu posso usar ela como resumo. E aí eu só leio aquilo que foi marcado. É uma estrutura, concorda? A aula ela é muito mais completa que a estrutura do resumo, ela tem a estrutura de toda a matéria. Então, eu leio os tópicos da aula, que é a estrutura do resumo, e ao invés de estar e como tem muita coisa escrita, eu só leio o que eu marquei, é diferente. Aqui no resumo eu não vou ler só o que eu marquei. Por exemplo, nesse mapa mental, eu iria ler tudo, o que está marcado só ia me chamar a atenção. Renato, por quê? Professor, por que eu vou marcar? Você imagina você num pós-edital estudando 45 horas por semana, que por vezes vai acontecer, até aqueles que trabalham costumam tirar um mês, 20 dias de férias, no final você está estudando isso, cheio de disciplina, está fazendo uma revisão à noite cansado. Quando você usa a cor, você está quebrando o padrão. A nossa mente, quando está cansada, ela gosta, ela é chamada a atenção para aquilo que quebra o padrão. Por isso que eu uso o sistema de cores. Então vamos dar um exemplo como a gente poderia trabalhar aqui. Ó. Vou puxar para cá. O meu rosto vai atrapalhar um pouquinho, mas dá para ver. Então, esse programa aqui, leitor de PDF, vamos pegar aqui só do artigo 91. Como eu poderia fazer? Ó, ocorre o fato gerador. Então, aqui eu sei que está falando do momento. Então, é a questão da data, né? O que eu posso fazer aqui? Ó? Já tem aqui ó, o momento do fato gerador. Eu posso destacar isso aqui, apesar que é algo que a gente vê bem tranquilo no momento, acho que está bem claro. Então, vamos pegar um exemplo aqui que eu poderia trabalhar. Na data da primeira aquisição. Então, já sei que tudo é data. Eu poderia, por exemplo, fazer um destaque maior na questão da data. E eu já sei que tudo trata com data. E aí eu vou falar, ó, primeira aquisição, consumidor final. Vamos pegar um outro caso. Ó, na data que ocorrer a perda da isenção da não incidência. Então, o que é aqui? Qual que é o fato aqui? É a perda de alguma coisa, né? Então, quando ocorrer a perda, vou marcar aqui de amarelo, ó. Quando ocorrer a perda, e aqui eu tenho duas condições, ocorrer a perda aqui, ou é da isenção ou da não incidência. Eu costumo separar quando numa determinada explicação ela tem dois fatos diferentes, eu costumo botar cores diferentes, porque isso salta aos olhos. Então eu vou botar aqui ó, a isenção de uma cor, e normalmente eu uso três cores para isso quando tem três elementos, mas você pode usar quantas quiser. Normalmente eu uso o verde, o azul e o laranja. Então deixa eu escolher aqui outra cor, ó. Então, vou botar aqui ó, o verde ou não incidência, o azul. Veja que quando eu ler aqui vai ser muito fácil. Ó. Eu vou saber o seguinte, olha, o momento do fato gerador, ele ocorre na data que ocorrer a perda da isenção ou não incidência. Eu cansado, meu cérebro consegue identificar que são coisas distintas. Se tivesse três opções, eu ia botar outra em laranja. Deu para entender como que a gente trabalha? De maneira que eu só ia ler o que está marcado. E aí, um outro fator que a gente trabalha no material, normalmente a gente marca aquilo que sempre cai em prova ou aquilo que eu esqueço. Vamos supor que a data da primeira aquisição ela é algo banal, que está banal para mim, eu já estudei muito, eu nem preciso ler. Eu venho aqui e apago. Essa é a evolução do resumo. De maneira que eu só vou ler aquilo que realmente eu vejo que cai toda hora em prova, e aí eu deixaria marcado, ou ainda que eu esqueço, por exemplo, esse caso da perda da isenção da não incidência, poxa, de vez em quando eu esqueço, às vezes eu fiz uma revisão e esqueci, então tem que estar marcado. É um fato que eu tenho que levar em consideração, tá ok? Professor,
E com relação ao ponto 2, os assuntos mais cobrados, você vai identificar isso através de questões de prova. Então, você pegou lá uma bateria de 40 questões para fazer. Aí você viu que caiu 3 questões com um determinado assunto. Isso é muito cobrado. E aí você pode representar isso de várias formas. Eu vou mostrar um exemplo tanto no PDF quanto seria no TEC. Voltar àquele mesmo assunto que a gente acabou de tratar. Vou voltar com o PDF. Então vamos lá. Suponhamos que essa questão que ocorre a perda da isenção ou da não incidência é um caso que você viu que em uma bateria lá de 40 questões caiu 3 vezes isso. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui ó, e vai marcar. Ó, o que eu fiz? Muito cobrado o FGV. Significa que vai chamar minha atenção. Na hora que você estiver fazendo uma revisão, vai chamar. E ainda botei a banca, porque eu percebi que era a banca. Se você não perceber, tudo bem, você pode botar só muito cobrado. Vem aqui e destaca. O teu cérebro, o nosso cérebro, automaticamente vai chamar a atenção quando ele vê algo destacado. Então veja, olha, eu peguei uma aula, olha como está saindo o resumo. Eu tenho aqui marcado os assuntos importantes, com esquema de cores que quebra o padrão, e botei que esse assunto é muito cobrado, já está. Vamos pegar agora uma questão. Ah, tá, outra coisa que eu poderia. Vamos supor que aqui tem uma questão, um modelo muito importante que me interessa do TEC. Eu poderia também vir aqui ó, e puxar um balãozinho aqui, ó. Nesse caso meu, vou dar mais um caso, ó. E escrever aqui dentro, ó. Questão, TEC, número, e colocaria o número da questão. Posso colocar até o link da questão aqui. Colocaria o link, eu clicaria e ia assistir. Por quê? Porque é uma questão que tem uma explicação do professor que vale a pena, que complementa o resumo. E que sempre que eu faço essa questão, eu erro. Eu poderia colocar também. Então, eu colocaria aqui a questão do TEC. Ou até poderia escrever, né? Eu poderia pegar, simplesmente, como eu escrevi um muito cobrado FGV, eu poderia escrever também questão TEC número tal, né? Botaria aqui uma outra cor, ó. Questão TEC número. Escreveria aqui também. Então, ó, daria certo, tá ok? Vamos colocar uma outra cor aqui, só para facilitar. Tá, e na questão, como que eu marco as questões, então, quando é resolução de questões? Vamos lá. Vamos descer aqui o nosso curso, até a gente chegar na parte de questões. Olha o resumo nosso, como é que é do curso aqui, para vocês prestarem atenção. Ó. Olha os mapas mentais que a gente entrega pronto. Começou aqui, lista de questões. Vamos supor que eu fiz a primeira questão e eu acertei ela. Ok, eu deixo em branco. A segunda, eu acertei, mas eu fiquei em dúvida em 2 opções e a explicação do professor é boa. Quando eu venho nela aqui e marco de amarelo. É uma opção. Por quê? É uma questão favorita. Eu botei em amarelo porque eu não errei, mas eu fiquei em dúvida em 2 opções. Então vale a pena resolver de novo. Aí a 3 eu errei. Então eu vou marcar ela de vermelho. Por quê? Porque eu errei. É só uma sugestão que eu posso botar no PDF. Qual a diferença, professor? Porque eu não boto tudo uma cor. Porque vamos supor que eu vou te mandar fazer uma revisão e você tem pouco tempo. E tem muita questão que você errou. Prioriza, faz só aquelas que você errou. A revisão a gente não faz de maneira... A gente faz de acordo com o tempo que a gente tem. Vocês vão perceber isso principalmente em reta final de prova, quando a gente está no pós-edital. Por isso que eu faço essa diferenciação. Aí você recebeu na tarefa da LS lá, ó, refaça as questões que errou ou teve dúvida. Simplesmente você vem aqui, vem para a lista de questão, aí eu vou falar que são as 40 questões dessa aula. Vamos supor que é as primeiras 40 questões. Você vem aqui, opa, 1 eu não faço, a 2 você vem, eu tenho tempo para fazer as favoritas todas. Faz a 2, faz a 3. A 4 está em branco, não faz. A 5 também não. Aí vamos supor que a 6 você também errou. A 6 estaria em vermelho aqui, você vai resolver. Então, dessa maneira, eu posso marcar as questões favoritas e, ao mesmo tempo, qual assunto que se refere a esse assunto aqui? É a isenção? Eu vou lá e vou marcar ela, vou deixar marcado. Por quê? Porque é o que eu estou errando sempre. Então, os assuntos não memorizados têm que estar constando no nosso material de revisão e também os assuntos mais cobrados. Qual a diferença? Que o assunto não memorizado, quando você começar a estudar, você vai começar a memorizar. Ou seja, foi aquele caso do exemplo que eu dei lá, o momento que incide na data da primeira aquisição no veículo novo. Poxa, isso é banal. Toda vez que você adquire um veículo novo, ele incide. Então, você parou de esquecer isso. É um assunto que está banal. Você apaga aquilo. Por quê? Porque seu resumo vai ficar menor. O resumo, ele é mutável, ou seja, ele vai aumentando no início, porque a gente vai prendendo informação, vai fazendo questão, vendo o que esqueceu e vai incluindo. De acordo com o que a gente vai revisando, a gente vai memorizando os assuntos
eles vão passando da memória de curto prazo para médio e longo prazo. O que eu faço? Eu começo a apagar eles. Professor, qual que eu não apago? Aquele que cai muito. Por exemplo, o caso da não isenção, por mais que eu já decorei, eu deixo ele marcado. Por quê? Porque ele cai toda hora. Mas e o que eu faço? Quando você bater o olho nele, você dá uma lida a si mesmo. Aquilo que cai muito em prova, a gente tem que estar revisando. E a estrutura, a gente lê o tópico e tenta lembrar qual é o assunto que significa aquele tópico. Dessa maneira, a gente passeia pelos assuntos sobre os quais nós estamos revisando. Então, fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom?